Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 33ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua companhia nesta que é a nossa revista semanal com notícias e informações a vida da Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, o assunto, a pauta, o tema é a 8ª Jornada Mundial dos Pobres, convocada pelo Papa Francisco desde o ano de 2016, pela primeira vez na história, aqui na Diocese de Caxias do Sul, aconteceu de uma forma orgânica, bem concretizada, com as parcerias capitaneadas pela Caritas, juntamente com paróquias e com pastorais do trabalho da caridade das paróquias e também das regiões de pastoral de Bento Gonçalves e do Vicariato de Nova Prata. Com o tema A Oração do Pobre Eleva-se até Deus, no final de semana 16 e 17 de novembro, em todo o mundo aconteceu a Jornada Mundial dos Pobres. O Papa Francisco escolheu esse tema do livro do Eclesiástico. A oração dos pobres, a oração do pobre se eleva até Deus. E na nossa Diocese de Caxias do Sul, pela primeira vez, capitaneada pela Caritas Diocesana, esta data foi comemorada de uma forma organizada, com uma caridade organizada e também de forma sistemática em diversas paróquias e regiões de pastoral. Tudo isso requer um coração humilde que tenha coragem de se tornar mendigo, um coração pronto a reconhecer-se pobre e necessitado. Existe efetivamente uma correspondência entre pobreza, humildade e confiança. Escreveu o Papa Francisco em sua mensagem para a 8ª Jornada Mundial dos Pobres, celebrada no dia 17 de novembro. O Santo Padre, a partir do tema A Oração do Pobre Eleva-se até Deus, do livro do Eclesiástico, convidou a fazer nossa oração dos pobres e rezar com eles. Diante da mensagem do Papa, a Diocese de Caxias do Sul fez um belo exercício por meio da Caritas Diocesana, braço de caridade da Igreja, que está dando belos passos após a sua reestruturação. A primeira ação, convidar paróquias e pastorais que quisessem construir juntas ações para marcar a data como sinal da caridade organizada da Igreja Particular de Caxias do Sul. E assim aconteceu. O planejamento, a organização de parcerias e a realização das ações que alcançaram mais de 1.300 pessoas nos dias 16 e 17 de novembro. Diz o Papa em sua mensagem para a 8ª Jornada dos Pobres. É uma oportunidade pastoral que não deve ser subestimada, porque desafia cada fiel a escutar a oração dos pobres, tomando consciência da sua presença e das suas necessidades. É uma ocasião propícia para realizar iniciativas que ajudem concretamente os pobres, também para reconhecer e apoiar os numerosos voluntários que se dedicam com paixão aos mais necessitados. Na Diocese de Caxias, as iniciativas ganharam o nome de Dia da Solidariedade. Uma delas aconteceu na Paróquia Santíssima Trindade, rede de comunidades que abraça a periferia da Zona Oeste de Caxias do Sul. A comunidade Nossa Senhora Aparecida do loteamento Vale Verde foi o local que recebeu a ação da 8ª Jornada Mundial dos Pobres. Mais de 120 pessoas participaram de uma manhã cheia de atividades e tudo começou com o café. As crianças participaram do jogo do cavalinho, tradicional na região, e ganharam brinquedos na premiação, além de pinturas características de super-heróis. Os adultos participaram do bingo solidário e do rifão beneficente e receberam brindes, frutos da doação de pessoas e empresas. Antes do almoço, o vigário-geral e coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul, Padre Leonardo Inácio Pereira, e o pároco local, Padre Moacir Pauletti, realizaram um momento de espiritualidade, também conduzido pela irmã Cecília Berno, das Irmãs de São José. Logo depois, um delicioso almoço foi servido e os garçons eram os padres, as irmãs, o membro da Escola Diaconal São Felipe, Jefferson Pinto Pereira, e sua família, e pessoas que se dedicam na comunidade. A Igreja Católica marca sua presença junto às comunidades da Paróquia Santíssima Trindade. Durante o período das enchentes, a maior catástrofe ambiental da história do Rio Grande do Sul, em maio deste ano, os bairros atendidos foram bastante atingidos por estarem localizados numa encosta e receberem as águas de um córrego da cidade. Dentre os participantes desta ação do Dia do Pobre, um casal, Rogério Oliveira Machado e Kelly Barbosa Lemos, deram o testemunho da missão eclesial no meio das famílias atingidas. O casal foi uma das tantas ajudas que
que foram destinadas do Fundo Diocesano, que arrecadou mais de R$1 milhão via doações por Pix, vindas de diversas partes do Brasil. A coordenação de pastoral e a coordenação da Caritas constituíram um grupo de trabalho responsável por deliberar pelo encaminhamento dos recursos mediante a apresentação de um relatório feito pelas paróquias acerca da realidade das famílias que foram atingidas em cada localidade. Primeiramente, a gente queria agradecer, pelo convite da irmã Cecília ali, ter convidado a gente para o almoço. Estava maravilhoso, muito bom mesmo. Adoramos o convite dela. E eu acho que é uma ação muito boa que vocês estão fazendo. E não envolve só padre, não, todo mundo, Tem bastante ajuda de bastante pessoas e coisa na cozinha, tanto no salão. E é para alegrar as crianças, nossos filhos, Graças a Deus, muito bom mesmo. Entrou água lá, acho que um palmo e pouco de água embaixo do porão, apodreceu todos os pilares. Aí a igreja que ajudou a gente. Ela deu cimento, deu argamassa, ajudou num pouco dos blocos, pra gente fazer os pilares novos, Veio por cima do terreno do vizinho. Aí, como o meu terreno é mais baixo, ela acabou entrando, invadindo. Ele até fez uma calçada para não entrar água, mas acabou entrando, não teve o que fazer. Aí foi bem crítico lá. Molhou tudo, as coisas. Eu perdi máquinas elétricas que eu tinha, tipo maquita, que era do meu trabalho, furadeira. Estragou bastante coisa que eu tive que acabar botando fora. Hoje ele está trabalhando mais horas e também aos finais de semana para compensar o tempo que não pôde ir para a rua buscar materiais. Aí a gente, para não ficar parado, que nem diz o outro, a gente preferiu ajudar as pessoas. Eu tenho um caminhão, aí eu forneci para os 2 bairros, do Cidade Nova e do Mariane, Do Mariane e aqui do Vale Verde, da Esperança ali. Aí emprestei o caminhão para buscar móveis para os pessoal que foram atingidos, cestas básicas, roupas. A gente se pôs no lugar de muita gente, No caso, nós fomos de uma das famílias que fomos atingidos, mas não tanto como outras pessoas, entendeu? Nós, graças a Deus, perdemos ali os pilares, mas a casa não caiu. Muitas pessoas tiveram que sair das suas casas, tiveram que ir para um abrigo ou depender de um parente para ficar. Muita gente tiveram que ficar nas igrejas. Teve gente que morreu, faleceu, no caso. Então, a gente não tem nem que se queixar. Os irmãos Lisiane, André e Maria Aparecida Garcia Coimbra ajudaram no Dia da Solidariedade. Durante as enchentes, a família teve parte do telhado da casa arrancado pelos ventos fortes. Visitado pelas irmãs Cleonice e Cecília, o núcleo familiar também recebeu ajuda do Fundo Diocesano para o cuidado com as pessoas atingidas pelas enchentes. Eles fazem parte do pequeno grupo de jovens da paróquia e puderam colaborar com a realização da 8ª Jornada dos Pobres. A gente foi atingido pelos vendavais da enchente, levantou o nosso telhado da nossa casa, a gente ficou com uma dificuldade. Então as irmãs Cleonice e a irmã Cecília foram até nossa casa fazer uma visita, viram o estado que estava e resolveram encaminhar a gente para a diocese, que nos ajudou muito, pagou a parte do valor, não era tão grave, mas ela nos ajudou bastante no momento que a gente não podia consertar naquele momento. É muito gratificante para a gente estar aqui ajudando nessa festa que eles estão preparando, porque a gente também foi ajudado pela diocese, pela igreja, e a gente se sente muito feliz em ajudar, fazer parte desse movimento e ajudar os outros também que precisam. Foram 4 locais da cidade de Caxias do Sul que tiveram ações do Dia da Solidariedade. Além da comunidade do Vale Verde, que teve atividades no sábado, as paróquias Santos Apóstolos, Cristo Operário e Nossa Senhora de Lourdes organizaram momentos da 8ª Jornada Mundial dos Pobres no domingo, dia 17. Todas as ações foram visitadas pela secretária executiva da Caritas, Loiva Menezes, pelo coordenador diocesano de pastoral, Padre Leonardo Inácio Pereira, além da assessoria de comunicação da diocese. Ainda no sábado, 16 de novembro, a Caritas Diocesana realizou a primeira edição do Bazar Solidário Caritas, com a participação de 70 pessoas que adquiriram roupas e acessórios do vestuário e puderam colaborar com o trabalho de solidariedade da Caritas. No domingo, dia 17, a paróquia Santos Apóstolos preparou 150 kits com risoto, frango e pão para as mais de 130 famílias atendidas pela Pastoral do Pão, nos bairros Vila Lobos e Vergueiros e nos loteamentos Conquista e Boa Vista. O pároco, Padre Mateus Boldori, e os seminaristas
Vista, Leonardo Velho Soares, acompanharam as entregas das marmitas e conduziram os momentos de espiritualidade. A secretária executiva da Caritas Diocesana, Loiva Menezes, avaliou positivamente as ações neste primeiro ano em que a Jornada Mundial dos Pobres, na Diocese, teve ações sistemáticas e organizadas. Eu avalio o Dia Mundial do Pobre, ou a Jornada Mundial do Pobre, positiva. Foram assim, desde a organização, através dos responsáveis pelas pastorais nas paróquias, onde a gente organizou as ações, foram 4, 5 ações, com as pessoas em situação de rua, com as famílias nas paróquias já atendidas pelas pastorais do pão, pela pastoral da caridade, pela pastoral da partilha. Nós atendemos mais ou menos 1.200, 1.300 pessoas, com alimentação, mas principalmente com acolhida, escutando. Na paróquia Cristo Operário, a ação preparada pela Pastoral da Caridade reuniu cerca de 100 pessoas e foi realizada na manhã do domingo, dia 17, na comunidade Menino Jesus de Praga, no bairro Bela Vista. Ao longo da atividade, as famílias tiveram aula de ginástica, manicure, psicóloga à disposição para uma escuta ativa, além de momentos de música e espiritualidade que antecederam o almoço. A iniciativa também contou com a presença dos padres da paróquia, Jaime e Jairo Gusberti. Realizada mensalmente, mas neste mês de novembro antecipada do último domingo para o dia da Jornada Mundial dos Pobres, a ação da Pastoral das Pessoas em Situação de Rua da Diocese de Caxias do Sul foi realizada no Salão da Paróquia de Lourdes. Foram oferecidos o café da manhã e o almoço, que foi à base de arroz e moqueca. Ao longo da manhã, a ONG Médicos do Mundo ofereceu atendimento de saúde, além da podologia vinculada à Universidade de Caxias do Sul. No momento da oração, o padre Leonardo Inácio Pereira recordou que todo ser humano é pobre, mas que Deus dá dons e a capacidade de servir e ajudar os irmãos. Fez isso ao recordar o avental do serviço de cada voluntário, relacionando que a estola que portava, para dar a bênção, é o avental do serviço do padre. Para o bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, as ações da Caritas foram muito importantes para mostrar à comunidade ou mobilizar a comunidade para agir e expressar também no seu jeito de ser e viver o Evangelho presente na realidade dos outros, em comunhão com os pobres. Eu vejo como a Jornada Mundial dos Pobres, e celebramos agora também a 8ª Jornada Mundial dos Pobres, que foi muito motivada pelo Papa Francisco, porque vivemos na realidade do mundo onde muitas vezes o rosto do pobre é desconsiderado ou passa a ser desconhecido. Porque temos dificuldade muitas vezes de ver a realidade do pobre que está à beira do caminho ou que está à margem da sociedade. E o Dia Mundial dos Pobres nos deu a oportunidade também para olharmos como sociedade a nível mundial para uma realidade de exclusão, de dor, marcada não só pelas necessidades materiais, mas também pela violência das guerras, pela indiferença que toca a vida da humanidade. Na nossa diocese, fizemos um longo caminho de reestruturação da Caritas diocesana, com o objetivo de que a Caritas fosse o rosto caritativo da nossa diocese, presente em todas as paróquias da diocese. É um caminho que está sendo construído a pequenos passos, mas um caminho que não tem retrocesso e não deve ter. Porque também na nossa realidade temos muitas pessoas necessitadas. E nesse 8º Dia Mundial dos Pobres, as ações da Caritas foram muito importantes para mostrar à comunidade ou mobilizar a comunidade para agir e expressar também no seu jeito de ser e de viver o Evangelho presente na realidade dos outros, ou dos pobres, ou em comunhão com os pobres. Tivemos muitas situações também de coletas de alimentos, pensando justamente naquelas famílias que precisam de uma ajuda da comunidade ou da igreja para poderem ter o alimento do dia a dia. Creio que todas essas ações, quando nós fazemos à luz da palavra de Deus, em nome da fé que professamos, não são pesadas, mas acima de tudo nos dão a força de vivermos a nossa fé e de sermos instrumentos de Deus no mundo, na realidade de hoje. Agradeço a todos e a todas que se envolveram nesta grande corrente de solidariedade, de gestos fraternos que marcaram o 8º Dia Mundial dos Pobres e que continuem marcando também a nossa ação solidária e caritativa
em toda a caminhada da nossa Igreja Diocesana. A 8ª Jornada Mundial dos Pobres também foi celebrada em outras partes da Diocese de Caxias do Sul. Na região pastoral de Bento Gonçalves, está acontecendo uma campanha de doação de alimentos não perecíveis em todas as paróquias de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira, Santa Teresa e no distrito de Santa Bárbara, que pertence ao município de São Valentim do Sul. A iniciativa acontece entre os dias 16 e 24 de novembro e as doações serão destinadas aos serviços de caridade das paróquias da região pastoral. No Vicariato de Nova Prata, a ação contemplou as 14 paróquias da região e também foi a coleta de alimentos. Nos dias 16 e 17 de novembro, os fiéis foram convidados a fazer as suas doações nas celebrações. As doações serão destinadas aos serviços de caridade das paróquias do Vicariato de Nova Prata e de outras realidades necessitadas. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 33ª Semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouco! Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 33ª Semana do Tempo Comum. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia aqui na TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também nas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Este segundo bloco, ainda na temática da Jornada Mundial dos Pobres, de que a oração do pobre se eleva até Deus, nós trazemos o programa Razões da Fé, que é produzido pela Pastoral da Comunicação, veiculado semanalmente na Rádio Miriam Caravaggio, a rádio da Diocese de Caxias do Sul, e nós, a cada semana, trazemos novos convidados. Nesta semana, nós vamos dedicar também à Jornada Mundial dos Pobres, com a participação da Loiva Menezes, secretária executiva da Caritas Diocesana, da Dalva Zanardi, que coordena a Pastoral da Caridade da Paróquia Cristo Operário, e também da Tere Mandelli, da Pastoral das Pessoas em Situação de Rua. Confira! Somos um povo a caminho, né? E nesta caminhada, ela é feita com passos pequenos, mas passos seguros, passos que sabem para onde querem chegar. Tem um provérbio africano que diz, né? Tu quer ir rápido? Vai sozinho. Quer ir longe? Vá com a comunidade. E o significado e o sentido da comunidade, ela nos dá o sustento, e é na comunidade que se manifesta o Cristo ressuscitado. Então, o voluntariado nas nossas diferentes pastorais não é um oba-oba. Existe um comprometimento. Como aconteceu com o bom samaritano, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Esse cuidado não é uma coisa esporádica, é uma coisa permanente. Eu tenho que enxergar, eu tenho que socorrer e eu preciso cuidar. Aquilo que o Canta La Messa falou, né? Fizeram a pergunta para ele, o que nós precisamos fazer para o pobre? E ele disse 3 coisas: amar, evangelizar e socorrer. Então, essas 3 coisas, o socorro é imediato, mas ele é contínuo.
a evangelização também é contínua e o amor também, né? Este amor que a gente ama sem medida. Então, esses passos que são dados, eles buscam um olhar em torno. Eu vou falar agora da nossa paróquia de Lourdes, né? Nós temos uma escola ali, Madre Milda, onde os jovens foram convidados a fazer parte da pastoral da partilha. E eles entraram conosco com toda a parte da informática, fazendo um cadastro das famílias, vendo aonde essas famílias estavam, quais eram as maiores necessidades, organizando os alimentos quando chegavam, a quantidade, o que estava faltando. E esse envolvimento com a escola Madre Milda chamou um grande grupo de jovens que está conosco. Eles fazem os cartões para serem entregues nas cestas básicas, eles ficam conosco no sábado que a gente entrega os alimentos e faz toda essa parte de acolhida, de espiritualidade. Então é para ver, gente, que esses passos, eles caminham em várias direções. E isso é fundamental porque vai consolidando dentro de cada pastoral, dentro de cada paróquia, o significado e o sentido da gente caminhar junto. E cada um tem muito a contribuir. Se eu não posso ir até a família, mas eu posso levar o alimento, como foi falado aqui no domingo, que é destinado a isso. Então, somos um povo a caminho. Somos a comunidade do Cristo ressuscitado, e isso se faz pela participação das mais variadas pessoas. E que bela resposta, Tere. Essa tua resposta é muito inspiradora, porque agora eu estava recordando, nós estamos produzindo essa série documental dos 90 anos da Diocese de Caxias, e no episódio que foi lançado nesta semana passada, sobre a questão, o trabalho com a saúde, né, na nossa região, o envolvimento da igreja com a saúde, o padre Álvaro Pinzeta, em certa altura, fala: esta tal Mitra Diocesana de Caxias do Sul parece ser a entidade mais benemérita da Serra Gaúcha. Olhemos quanto bem é feito nas nossas paróquias. Nós estamos concluindo o relatório de um levantamento que a Caritas, neste início de processo, fez com as paróquias, e eu recordo dos dados do ano passado, da campanha da fraternidade do ano passado, que trabalhava a questão da fome, né, que nós fizemos um breve levantamento com as paróquias de quanto alimento se distribuía. E agora pode me falhar um pouco os números, mas, se não me engano, somando das 74 paróquias, nós obtivemos 60 respostas. Eram mais de 340 toneladas de alimentos distribuídas no ano. Você faz caridade com o dinheiro dos outros, com a doação dos outros? Não é isso. Nós fazemos caridade com o coração de quem se faz irmão a caminho. Eu acho que esse é um passo bonito. E agora eu trago para a Loiva, porque aqui o Papa conclui a sua mensagem dizendo: em todas as circunstâncias, somos chamados a ser amigos dos pobres, seguindo os passos de Jesus. Aqui eu perguntei para Tere sobre dar passos. E agora nós precisamos... Quem segue à nossa frente é Jesus, e precisamos seguir nos passos dele, que foi o primeiro amigo dos pobres. Loiva, por que a igreja faz tanto? Por que a igreja ajuda tanto e quer ser esta presença de cuidado com as pessoas mais pobres? E não só os pobres no sentido de que falta comida, mas mantendo tantos hospitais ainda, mantendo tantas ações. Por que a igreja faz isso? Eu acredito que é o primeiro chamado, né, de Jesus ao seu povo, né? É que nós não ficamos parados, entende? Nós somos uma igreja caminhante, né? Uma igreja peregrina, e que nesse caminhar nós devemos estar atentos a todos os sinais. Ou seja, daquele que está faltando pão,
daquele que está acamado, daquele que está preso, né? Do idoso que está precisando também ser olhado. Então, por que a igreja faz tanto? Porque ela atende o chamado de Deus, né? Estar atento, né, às necessidades da humanidade. Uma igreja, como a Dalva trouxe antes, humanizada, né? Uma igreja que ama, uma igreja preocupada. Quando a Teri falava do amor, vamos abrir aqui esse amor, né? O amor é aquele que acolhe, é aquele que olha no olho, é aquele que escuta, né? É aquele que se preocupa, é aquele que encaminha e acompanha, ele não solta, né? Então, esse é o grande chamado, né, que o Senhor tem para cada um de nós. Todos nós batizados, né, e que queremos realmente estar nessa peregrinação, nessa caminhada, né, essa a nossa missão. Para o meu familiar, para o meu vizinho, na minha comunidade, aonde o Senhor vai mostrando os sinais. Porque se a igreja não tivesse todos esses braços que tem, né, da caridade, nós não estaríamos vivendo a palavra de Jesus, né? O reino de Deus, né, está próximo, está no meio de nós, né? Então, todas estas ações, nada é mais do que colocar o evangelho no cotidiano. E assim nós vamos concluindo mais um ponto de encontro, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia. Se você nos acompanha nesta quinta-feira, fica com a adoração ao Santíssimo ao vivo do Santuário de Caravaggio. E se nos acompanha no domingo, fica com a transmissão também ao vivo do Santuário de Caravaggio da Santa Missa. Até a próxima semana, até o próximo ponto de encontro.